Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito do divino conhecimento revelado dos Himalaias. Tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Humildemente eu peço a vós, me ajudem nessa missão, minha gente. Vamos fazer essa luz reverberar. Tá certo? Bom, continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito deste conhecimento que nós falamos no vídeo passado, dos Himalaias, tá bom? Daquelas cidades espirituais que existem no Himalaia, Shambhala e Shangri-La, tá? E tem também o Castelo de Cristal de Shiva, tá bom? São conhecimentos que foram revelados através dos Devas para a humanidade ali presente. Existiam uma casta de homens e mulheres, eram homens e mulheres, chamados de rishis. E esses homens e mulheres, eram tidos como sábios, como videntes, como pessoas que eram autorrealizadas, que alcançaram um estado elevado de consciência. Tá bom? E essas pessoas, por busca de conhecimento, por busca da divindade, de toda uma metafísica interna, eles tiveram acessos a conhecimentos desses seres espirituais elevados, ou seja, dos Devas. Tá bom? Eles conseguiram acesso a esses reinos sublimes, esses reinos elevados de Shambhala, de Shangri-La, tá certo? E tiveram contatos com esses seres. Eles se retiravam do mundo, faziam meditações e ali eles recebiam todo um manancial de conhecimento. E a este conhecimento, que era passado de boca a ouvido, esses seres especiais, homens e mulheres, tiveram que gravar em suas mentes, através dos chamados sutras, como poesias, como mantras, todo esse conhecimento chamado conhecimento védico, tá? O conhecimento que estava sendo transmitido era os Vedas. Vedas é uma palavra em sânscrito que quer dizer conhecimento. Olha que bacana, olha que legal. É análogo a gnosis, na gnosis cristã, não é isso? Da gnosis do Cristo, né? Da Cabala gnóstica cristã, que já estudamos aqui, ou de Da'at, da esfera número 11 da Cabala. Os três querem dizer conhecimento. E nesse conhecer, esses seres recebiam como ouvintes esse conhecimento do alto. Experienciavam, experimentavam em vossos próprios seres e gravavam, transmitiam isso aos homens. Só que com o tempo essa capacidade do homem de memorizar foi decaindo, minha gente, foi decaindo. Porque a modernidade começou a tirar o homem daquele processo apenas meditativo, onde eles dominavam perfeitamente as vossas mentes, e começaram a jogar o homem para o exterior, para o mundo do sensível, para o mundo da matéria densa. E aí o homem começou a perder a capacidade de memória. A gente olha pelos dias de hoje. As pessoas do tempo dos meus avós faziam cálculos matemáticos de cabeça de 4, 5, 6 números. Hoje em dia as pessoas perderam essa capacidade. Por quê? Porque existem as calculadoras, os computadores. Então a capacidade de memorização, de raciocínio, de lógica foi decaindo. Por conta disso, um sábio chamado Vyasa Deva, ele pegou todo esse conhecimento desses rishis, desses sábios, né, que eram os ouvintes, homens e mulheres, e começou a compilar os chamados Vedas.
tá bom? Ele começou a compilar os Vedas. E esse conhecimento védico foi quadripartido, tá bom? Ele fez em forma de 4 partes os Vedas para transmitir à humanidade. O primeiro é chamado de Rig Veda, o segundo é chamado de Sama Veda, o terceiro de Yajur Veda e o quarto de Atharva Veda. São conhecimentos muito antigos, conhecimentos que foram compilados para que eles não se perdessem. E o mais interessante dos Vedas é a forma como foi passado, em forma de cânticos, em forma de mantras, em forma de poesias, tá bom? Tinha toda uma métrica espiritual, como se fossem rimas, para que até hoje esse conhecimento é transmitido, tá? O Om Namah Shivaya e vários outros mantras são transmitidos de gerações por gerações e nos chegam até o dia de hoje. E dentro dessa métrica, desse verbo, desse mantra, que é controlar a mente, já falamos sobre isso, sobre a etimologia da palavra mantra, né, que é controle sobre a mente, eles tinham todo um domínio e autoconhecimento e iluminação de si próprios. Então, minha gente, os Vedas, eles versavam, esses 4 livros versavam sobre astronomia, astrologia, velocidade da luz, arquitetura, engenharia, matemática, conhecimentos metafísicos, conhecimentos sobre as ervas, conhecimentos sobre as constelações. Eram conhecimentos muito avançados para a época. Então, esse conhecimento só pode ter sido recebido por entes muito superiores que legaram esse conhecimento à Terra, legaram esse conhecimento aos homens, ou seja, a esses rishis, e mais tarde compilado pelo Vyasa Deva. Tá bom? É um conhecimento prodigioso, atemporal. Os Devas hoje, os Vedas hoje, eles são tidos como os primeiros livros compilados da humanidade que se tem notícia, que se perde na noite dos tempos. Se falam em 8.000 anos, 6, 8, 10.000 anos antes de Cristo. Tá bom? Se fala ali em conhecimentos elevados, até mesmo de física quântica, sobre o átomo, sobre coisas que nós não tínhamos condições de ter na época. Existem construções indianas feitas na pedra que parece que foi feito a laser, cortada na pedra a laser. Se falam inclusive nos Devas a respeito de veículos que andavam no céu, como chamados de Vimanas. Os Vimanas eram veículos que transportavam as pessoas. Olha que interessante. De onde vem esse conhecimento, minha gente? Se não um conhecimento superior, e que esses rishis buscaram dessa montanha sagrada, tá? Da montanha dos Himalaias, dessas cidades, tá bom? Quando nós falamos em colônias, só para fazer uma analogia, o Chico Xavier, quando fala de colônias espirituais, nós temos aqui no Rio de Janeiro, né, onde moro no Rio, acima do Rio de Janeiro, a colônia mais famosa por causa do filme Nosso Lar. E segundo Chico, essa colônia está há 100 anos na frente da gente. 100 anos a nível tecnológico, tá? E de sabedoria também espiritual. Então, minha gente, por aí a gente tira que sabedoria é essa que veio dos Himalaias. E não é só a sabedoria védica, não. Lá no Himalaia, do lado da China, também foi transmitido o taoísmo, que seria o gnosticismo chinês, onde se fala sobre o Tao, né, sobre o Yin e o Yang, todo esse conhecimento, de onde veio também o conhecimento da acupuntura, e também onde veio um conhecimento xamânico, de xamãs, de seres que desceram esse Himalaia, encontraram com sábios também ali do taoísmo, e revelaram o conhecimento da própria acupuntura, desses meridianos de energia que correm todo o nosso corpo.
que inicialmente era feito com espinhas de peixes, mais tarde se fizeram com agulhas, tá? De dinastias lá de trás, antes do Imperador Amarelo. Então, minha gente, são conhecimentos transmitidos. O próprio, quando eu digo que é um conhecimento xamã, eu digo porque tem conotação com animais, com nagualismo, com todo um conhecimento que nós vemos, por exemplo, com os xamãs norte-americanos. O Kung Fu, por exemplo, imita a águia, tem o estilo da águia, o estilo do macaco, o estilo do louva-a-Deus, o estilo do tigre, do dragão. Então, é um conhecimento que liga num conhecimento muito xamânico. Xamã quer dizer homem de conhecimento, muito parecido com Vedas, né? Muito parecido com Gnoses, muito parecido com Da'at. E aí, gente, todo esse conhecimento de Qigong, Kung Fu, Tai Chi Chuan veio das montanhas do Himalaia. Olha que interessante. Tá bom? Lembrando que o kardecismo, ele também fala que nós, Chico Xavier falava muito disso, que nós fomos degredados de um reino chamado Capela, que ali seria a nossa pátria primeira, e que nós fomos expulsos desse paraíso. Um paraíso onde estaríamos muito mais avançados nesse plano espiritual, tá? E por termos cometidos faltas a respeito das leis naturais, dizem que provocamos uma guerra, fomos degradados para cá, para um mundo mais primitivo. Esse mundo mais primitivo é a própria Terra. É Malkuth, os 10% de luz. E aqui nós estamos, minha gente, ajudando esse planeta a caminhar para a luz, a caminho da luz. Numa evolução, pegando conhecimentos do passado, ou seja, dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Mahabharata, tá bom? De conhecimentos antigos e tão atuais, tão atemporais. Tudo hoje está sendo descoberto e já nos Vedas já se falavam coisas que estão sendo descobertas pela neurociência a respeito dos átomos, a respeito da física quântica. Nos Vedas tem isso tudo lá. É só vocês pesquisarem. Tá bom? Esse conhecimento de modo algum pode ter surgido da cabeça pura e simples desses homens, que eram homens buscando a verdade, buscando o conhecimento, buscando a transcendência divina. Foi revelado, minha gente, foi deixado. Assim como o conhecimento de Moisés também foi revelado a ele. Numa montanha, sempre uma montanha, mostrando a elevação da consciência, o símbolo da elevação da consciência. Então nós temos nos Vedas, assim como na Torá, esse conhecimento divino que foi transmitido de seres espirituais, tanto dos devas quanto dos anjos cabalísticos, né? Tá bom? E é isso, minha gente. Espero que esse conhecimento faça morada no coração de vocês, que vocês possam entender, e quanto mais nós nos aproximamos do conhecimento, mais próximos do divino nós estamos. Vamos tirar essas máscaras, vamos desvelar esse mundo, fazer estudos de sociedades e culturas comparativamente falando, para que a gente possa chegar a um entendimento maior. Que a verdade que se fala na Índia é a mesma verdade que se fala no Oriente Médio com a Cabala, que é a mesma verdade do gnosticismo, que é a mesma verdade dos índios norte-americanos, que é a mesma verdade dos taoístas de Lao Tse, que é a mesma verdade dos egípcios, tá? Com todo o conhecimento dos iniciados de Osíris, Ísis e Horus. E dos gregos, né, minha gente? Não podemos nos esquecer da filosofia grega de Platão, de Pitágoras. Existe todo um manancial de conhecimento que a gente pode ver de fora. E hoje, mais contemporaneamente, eu considero muito o próprio kardecismo, né? Que traz no seu Pentateuco, também existe um Pentateuco kardecista, né? Traz esse conhecimento, que tudo isso veio de outros orbes, para auxiliar na Terra, que era o mundo primitivo, e hoje, a partir da crucificação do nosso Senhor Jesus,
Ele hoje é um mundo de provas e expiações no limiar para um novo patamar, no limiar para um mundo de regeneração. Nós estamos tanto nesse limiar de passagem de uma era para outra era, que nós estamos agora, nesse momento, vivendo tudo junto e misturado. Ou seja, guerras, epidemias, fome, peste, cataclismos, tá bom? Ecológicos e por aí vai. Isso tudo, gente, faz parte dessa passagem de uma era para outra era. Lembrando que uma era astrológica, ela dura em média 2.160 anos, mais ou menos, em média, segundo diz a astrologia, tá bom? Então nós estamos de passagem de uma era para outra, e segundo Chico Xavier, de quem eu muito admiro, em 2057 nós já estaremos na era de regeneração da humanidade. Mas é só o início, nós não seremos ainda um mundo regenerado. A regeneração completa, ela se dá em 2.160 anos, em média, que é uma era astrológica. Então nós estaremos dando os primeiros passos dessa nova era de regeneração. É tudo o que Cristo falou, da nova terra que seria herdado nas suas bem-aventuranças. O homem que iria herdar a nova terra. Essa nova terra, minha gente, é a terra de regeneração, dita em outras palavras pelo kardecismo. Tá bom? Então, que o conhecimento dos Vedas, que o conhecimento cabalístico, que o conhecimento xamânico, que o conhecimento taoísta, que o conhecimento da filosofia grega faça morada no coração de vocês. O conhecimento do Novo Testamento, o conhecimento do Pentateuco kardecista, é o conhecimento da humanidade, minha gente. Todos eles falam numa verdade única para culturas diferentes. Quando alguém lá do mundo oriental começa a olhar o nosso Cristo, né? Alguém que cultue o budismo ou a cultura védica, né? Eles têm muita dificuldade de entender como que nós adoramos um ser pregado na cruz, sangrando, sofrendo e com uma cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça. Como que nós conseguimos... por que que a gente adora um Deus sofrendo numa cruz? Tá certo? Para nós faz todo sentido, porque faz parte de uma gnosis e de um caminho espiritual, né? Um caminho daí da dor e do sofrimento, dessa era de dor e sofrimento. Nós entendemos a morte e paixão e ressurreição de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para o oriental isso fica difícil. Do mesmo modo, nós que olhamos a cultura deles, não entendemos porque a vaca é sagrada, por que o Ganesha tem cabeça de elefante, por que o Narumã é um deus macaco. Nós não conseguimos entender. Então, na questão de se aproximar daquela cultura para entender aquele simbolismo, para entender o porquê daquele símbolo, daquele arquétipo, daquele conhecimento, o que está sendo passado ali. Tá certo? E é isso, minha gente. Espero que todo esse conhecimento faça morada no coração de vocês. Em nome da luz maior. Namastê. Jai Ho! Até o próximo vídeo.